Hoje a gente vai falar desse tarô maravilhoso, do tempo dessa pintura, né, que é pré-rafaelita. Eu já tenho esse deck há algum tempo, né? Vamos aqui tirar da caixinha. Só que eu vim fazer um contexto dessa obra de arte com a história, né? Como eu fiz com o tarô do Gustave Doré, que eu acho muito importante a gente perceber o quanto a gente mexe e trata com arte, às vezes nem se percebe, né? Então vamos começar aqui a falar dessa jornada e já vou falando, né, que os pintores pré-rafaelistas, né, eles eram dedicados à busca da beleza, né, com a essência de mostrar esse belo, né? Então era para sair daquele mundo e mostrar só o que era de bom, né? Antes de continuar, a maioria tem muitos autores, mas um dos famosos são Rossetti, né? Um pintor famoso. E o que é interessante? Eu vou falar aqui do mago que está representado nessa imagem de uma mulher, que é a geralmente é do quadro de Proserpina, né? Que é uma pintura. Não é esse quadro, mas a imagem da mulher, né? E o que acontece? Essa imagem, ela, ela foi representada muitas vezes, só que ela, ela é como fosse uma inspiração, né? Porque a Proserpina, ela foi representada de várias formas. Vou mostrar, inclusive, o oráculo de Delfos, o Rossetti pintou. Eu só selecionei ela, né? Como ó, a inquietude, a esperança e a responsabilidade. Todos são coleções coleções de pessoas privadas, coleções privadas, né? E é interessante que ao retratar essa Proserpina, né? Ela era uma modelo como Jane Morris à época. Inclusive, Jane Morris, ela foi muito retratada. A gente vê ela também muito retratada nesse tempo, né? Ela foi Perséfone, Guinevere, Vênus, Beatriz, Portinari, Isolda. E a gente vai vendo esses rostos mais comuns ao longo dessas pinturas pré-rafaelitas. Eu estou comentando só para a gente contextualizar que as figuras se repetem, mas é porque era muita inspiração mesmo. Olha só, aqui nós temos a imperatriz, né? Aqui é a sacerdotisa, a imperatriz e o imperador. Tem algumas cartas que eu vou contextualizar porque é interessante, né? Para que a gente se perceba como é que foi pensado, mas a maioria dessas pinturas são tem, né, vem desses pintores da época, né? E o que esses pintores criticavam à época, né? Vamos lá, época eu acho que é do Renascimento, né? A era vitoriana, né? Então eles criticavam a distância do homem com a natureza. Então por isso que as pinturas são retratadas muito em volta com a natureza, com o mundo, com toda essa comunhão, né? Você vai ver muitas cores, porque estava começando a sociedade aumentar naquela parte industrial, né? E essa época tinha uma época moralista, época vitoriana, né, que penalizava todo mundo, a mulher, principalmente. Por isso que eles retrataram muitas as mulheres, deram vida à arte, deram voz. Eu achei isso muito interessante. Antes de continuar essa história do que eles criticavam, eu quero falar dessa carta, né, do Eremita, que é uma carta muito famosa porque é uma inspiração, né? Esse quadro aqui, ele é um quadro no caso que significa a luz do mundo, eremita, né? Mas assim, o nome da obra é A Luz do Mundo e é uma pintura, lógico, alegórica, né? Do William Woolman Hunt, né? Lá de 1827, gente. Então ela representa a figura de Jesus se preparando para bater e uma porta fechada e coberta de mata, ilustrando Apocalipse. Inclusive faz referência ao Apocalipse, né?
capítulo 3, versículo 20, que é aquele verso que fala: Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, né? Então, Hunt pintou essa... Da obra tem uma outra... Vamos lá, eles só tiraram essa imagem, que tá também inspirada, não tá fidedigna. Tem uma outra parte aqui como é que a gente chama? Na imagem original, que mostra mais detalhes, ok? Mas enfim, importa que foi de lá que veio essa imagem maravilhosa. Aí nós temos aqui a Roda da Fortuna. Ah, tá, e voltando aqui para o que eles criticavam, né? Porque a gente vai ver nudez aqui nos decks e algumas das cartas. Olha que lindo. Geralmente sempre a imagem da deusa, né? Da diva deles. E o que é maravilhoso, né? Porque a gente já vê um movimento aí dando voz desde essa época, né? O que é importante. Aqui, ó, o pendurado. Olha, esse quadro aqui, ele é lindo, ele é, assim, triste, sei, né, porque é a morte, e é um quadro famosíssimo. Eu já vi apenas réplica dele, porque ele, se eu não me engano, ele também tá em uma coleção privada, né, esse pessoal gosta de coleção privada, né, gente? Mas tá certo, o nome desse quadro é Ofélia. Ele é de 1851, é muito tempo, né, gente? E é de John Everett Millais. Então, é um quadro... Eu não tenho certeza da coleção privada, mas eu fui pesquisar e eu vi que tem muitas obras privadas. Mas, enfim, ainda bem que existe a internet, existe o tarô para a gente apreciar essa perfeição. E estamos aqui com a temperança. E aí, voltando ao que os artistas desse tempo né, rafaelitas, eles criticavam esse rígido, como eu posso assim, a técnica rígida da pintura, o dogmatismo. Imagina, que era inútil, no caso eles achavam inútil, né, no tema da arte. Então, olha que linda a torre. Então, eles criticavam essa situação rígida à época, né? E o que os rafaelitas esperavam, né? Eles queriam uma reconciliação entre o homem artista com a natureza, porque estava se perdendo isso já. Olha que interessante como a arte vai mudando e a gente vai percebendo isso hoje em dia, né? Então ele queria um despertar místico, né? Antigo, da espiritualidade, né? De forma panteísta, né? Então é difícil aquele tempo, né? O retorno de um estilo mais puro e livre, né, para a realidade, como a dos pintores anteriores de Rafael, né, conhecido como os primitivos, né, e os artistas da Idade Média. Então é como se estivessem presos. Então eles faziam pinturas revolucionárias, vamos dizer assim. Olha que lindo, o julgamento e o mundo. Por isso que eles faziam as pinturas mostrando algumas partes mais íntimas das mulheres, né? Que é essa revolução. Aí nós vamos começar aqui o naipe de ouros, né? Então, os rafaelitas, eles acreditavam que tinha algumas verdades sagradas que estavam escondidas atrás das aparências das coisas. O que a gente sabe que existe, né, gente? Nem tudo nos é revelado, só que basta nós querermos ir atrás dos conhecimento, das verdades. Então a gente vê com o estudo inclusive do hermetismo e um estudo mais aprofundado, até mesmo um exemplo dos evangelhos, a gente vê muita coisa que foi mudada, muita coisa que foi aí, eu vou falar escondida, será que foi escondido? Ou a gente que não quer ver, nós que não fazemos as pesquisas pontuais. Então existe, acho que tem a parte do que quer esconder e tem a parte da gente que também não se aprofunda nos assuntos de verdade, né? Apenas de forma superficial. 4 de ouros, 5 de ouros, né? Muito lindo. Então a gente vê essa arte, essa alegria, essa primavera toda, né? Nesse baralho.
Olha que lindo, 5 de ouros, né? E 6 de ouros. Então você vai ver muita cor, o que é lindo, né? Eu acho lindo, acho muito rico, né? A gente vai vendo que ele segue a linha de Hadwait, né? No caso, não sai muito dos desenhos originais de Pamela, né? Então, assim, bem tranquilo. Aí, depois que nós já falamos do eremita, da morte, né? E essa carta aqui, 9 de ouros, é uma pintura também conhecida como April Love, que eu acho que é amor de abril, né? Então ele é uma pintura de Arthur Rouges, de 1856. É muito tempo, né, gente? Olho sobre tela. É uma pintura belíssima. Eu fui ver na internet. Gente, é lindo. Tá na Galeria de Tate, em London, né? Na Inglaterra, Londres, né? E ela foi, olha só, olha que interessante. Ela foi a primeira das séries de composições que Rouges representou amantes em uma paisagem. Olha que interessante. Essa mulher, à época, era amante, gente. Pra tu ver, né? Então, é uma obra mais conhecida, né? E é uma das mais populares pinturas pré-rafaelitas. É interessante que a gente saiba, né? E o cenário é um caramanchão coberto de era, né? E com pétalas de rosa no chão, de pedra e tal. Então, tal como acontece com muitas das obras do artista à época, né? Então, o que mais? E aí, ele sugere que as pétalas caídas no chão, né, podem sugerir o caso, né, de amor, que o caso de amor acabou. Olha que interessante, até pra gente poder... É claro que 9 de ouros não tem esse significado, mas é interessante que a gente saiba de onde veio a pintura, né, como é que eles fizeram a composição do trabalho. Vamos lá. Olha, 10 de ouros, belíssima. Aí nós temos aqui o pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei. Aqui nós temos o ás de paus, 2. Ah, essa pintura aqui é uma pintura também famosíssima. O quadro completo, é claro que não tem os paus, mas ele é uma... Vamos lá. O nome dessa obra se chama A Tempestade, né? E o nome dessa mulher é Miranda. Olha que interessante. E Miranda, essa obra aqui, deixa eu ver, ela foi pintada por Waterhouse, que é um artista. E é uma pintura, o nome dele todo é John William Waterhouse, e é de 1916. Ela é um óleo sobre tela e ela mostra Miranda. E quem é Miranda, gente? Miranda é da peça de William Shakespeare, que o nome da peça é A Tempestade. E essa obra tá em uma coleção particular, né? E a obra, a gente sabe que a obra foi escrita lá em 1600 e alguma coisa, né? Enfim, parece que foi uma das últimas obras do autor, né, de William Shakespeare. Então, assim, e ela passa-se, e essa história de Miranda, ela passa numa ilha remota, onde Próspero, duque de Milão, por direito à época, né, planeja restaurar sua filha, que é a Miranda. Presta atenção, gente. Imagina que isso se repete até hoje, né? E ao poder, utilizando-se da ilusão, utilizando do poder e da manipulação à época, né? Então, ele invoca a tempestade, visando assim atrair seu irmão Antônio, que até usurpou a posição de duque, né? Enfim, e o seu cúmplice, o rei Alonso de Nápoles, para a ilha. Lá, as maquinações acabaram por revelar a natureza ruim de Antônio.
O que é chato, né? Imagina, tu chama teu irmão, aí tu é traído pelo teu irmão, mas enfim. E aí, provocando a rendição do rei. E o casamento de Miranda com o filho de Alonso, Ferdinando. Gente, é uma história longa, é cheio de personagem. Eu fui atrás porque eu gosto de entender, de perceber, de saber o que está acontecendo. Então, assim, o que é fantástico, porque a gente começa a ter uma visão mais depurada do que a gente está jogando, do que a gente está vendo. E até eu fui. A história é bonita, é interessante que vocês leiam, porque até pra gente falar de três de copas, ou desculpa, três de paus também, tem muita parte de decisão, de ação, de reflexão, de planejamento, enfim. Vamos aqui, 4 de paus, 5, 6. E haja história, né, para tudo isso. Sim, haja história. 6. Interessante essa carta. Vamos lá. Eu não ia falar, mas vamos lá. Olha essa posição, porque 6 de paus, a gente geralmente vê outro tipo de cena, né? E aí a gente fica pensando, por que que esse cabisbaixo? Por que esse... Como é que eu posso dizer? Será que ela tá cansada? Porque é uma carta que reflete vitória. E aqui parece que é como, tipo assim, ganhei, mas tô cansada. O que vocês veem aqui, né? É vitória, mas eu fico pensando, por que esse... Ou isso aqui é tipo de agradecimento. Ai, obrigada a Deus por ter chegado sã e salva. Obrigada por eu ter conquistado e ter enfrentado todos os obstáculos até aqui. Gratidão, Pai. Pode ser também de referência. Olha que interessante, né? Os olhares, né? A gente pode ter um olhar de referência, de gratidão, que você baixa a cabeça e agradece. Ou do momento de tipo, ai, eu tô exausto. Consegui, mas tô cansado. Enfim, o que vocês me dizem? Aqui, ó, 7 de paus. Olha que lindo, 8 de paus. Gente, olha só, vocês conseguem ver aqui? Ó, que lindo. Opa, é assim, borboleta, mariposas, enfim. Que lindo. Aqui o 9. Nossa Senhora, que interessante. Interessante isso aqui. Vocês não acham? Né? Muito interessante. Olha só, a gente tem que ter cuidado, né? Muito bom. Aqui o 10, o pajem, o cavaleiro e a rainha e o rei. Aí você já vê um semblante. Olha só, ele se encaixa. Tá vendo os desenhos, gente? Aqui no piso e tudo mais. O mar, que lindo, as nuvens. Gostei. Gostei mesmo. E vamos lá para esse belíssimo, como eu sempre falo, né? Ela sempre sendo retratada aqui. As de copas. 2. Ah, outra coisa também que eles usavam era muito simbolismo oculto, porque nem tudo podia se falar, nem tudo era devido. Então eles usam muitos símbolos, o que é uma delícia a gente começar a perceber, né? Mais o que tá acontecendo, o que não tá, enfim. Aqui, ó, 5 de copas. Esse aqui é um quadro famoso também, ele é de Rossetti. O nome dele é Dante Gabriel Charles Rossetti. Ele tá na coleção privada também. E o nome dele é A Noiva, Amada, a Noiva, e é de 1865. A obra original é linda. É claro que a gente vê... É triste, né? A gente vê que existia parte da escravatura, os serviçais, de coisa. Essa parte é a parte que eu mais eu não gosto de. Mas existiu e nós não temos como esconder que existiu, infelizmente, né? Aconteceu e graças a Deus espero que nunca mais volte a acontecer essa barbaridade do passado. Aqui, ó, 7 de copas. Interessante que cada cálice tem aqui
situações diversas, né? Ó, que interessante. 8 de copas. Muito interessante. Uau, 9. Bem isso mesmo, né? Olha, eu confesso que eu queria saber o que significa PRB. Pré-rafaelita o quê? Não, não é. Gente, eu não fui ver o que significa, é agora que me chamou a atenção, mas é alguma coisa, né? É alguma coisa. O que será que tá aqui? O que será que tá nessa carta? Não sei. Depois quem achar, por favor, me diz. Né? Eu sei que é um descanso e tudo, mas o que significa isso? Será que era a associação deles à época? A gente não sabe. Vai que é, né? E o 10 aqui, de copas, belíssimo. Aqui. Cavaleiro de copas, que lindo. Vamos lá, aqui a rainha e o rei também, se completando aqui as imagens. As montanhas ali atrás. Gostei. E vamos aqui. Como eu sempre falo, né? Eles retratavam bem a nudez. Ás de espada belíssima, belíssima. Aqui 2. Ah, essa carta aqui, ela também tem uma história. Olha, essa pintura aqui, ela é uma pintura, o nome dela é Beata Beatriz. Ela foi completada em várias versões. Então, ele é de Rossetti, o artista que pintou, né? O pré-rafaelita é o Dante Gabriel Rossetti. E essa Beata Beatriz, ela retrata quem? Retrata Beatrice Portinari, do poema La Vita Nova de Alighieri. Lembra de Dante Alighieri, gente? Lá que eu falei dele com Gustave Doré. Volta lá e veja a incrível obra deste homem. E que mais? Então, Dante, ele queria coletar e publicar as letras que tratam do seu amor por Beatriz, explicando o contexto autobiográfico. Olha que interessante. E o triste dessa obra é que foi antes... Opa, balançou aqui. Foi antes dela falecer, gente. A primeira versão, né? E depois que ele foi completando. Imagina como foi isso, né? Então, ele queria falar desse amor cortês, ele queria falar dessa alma, desse amor de alma, desse algo mais intenso. Nós vamos agora falar desse 3 de espadas. É uma obra que foi inspirada na obra de Botticelli, lá no início do Renascimento, em 1400, 1500, enfim. Então, Rossetti se inspirou nessa obra e reinterpretou, de forma até radicalzinha aí, né, a Anunciação de Maria, da Virgem Maria. Então, a gente vê a cena da Virgem Maria, tendo a anunciação do anjo Gabriel, que apresentei com lírio branco, e informa que ela vai ser a mãe de Jesus, né? Então, nós temos aí o branco para simbolizar a paz, a pomba branca que simboliza o Espírito Santo. Então, essa carta tem essa representação, né? Claro que a gente vê aí uma Virgem Maria meio que acordando assustada, como é que eu posso dizer assim? Porque ela foi, imagina, você tá dormindo e é despertada por um anjo avisando dessa missão grandiosa que foi a dela, né? Então, é essa representação da carta, porque... E aí eu falo, como é que essa carta representa 3 de espadas, né? Porque a gente tem que entender que foi uma situação muito complicada, não. Foi uma missão muito grandiosa, a mulher receber Jesus, ver tudo o que aconteceu, passar por tudo que ocorreu, é uma dor, né? Então, é isso. Rico, 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 porque nada, né? Tudo se transforma, né? A gente pode se inspirar e fazer algo diferente, mas
Jamais, gente, copie os outros. Copiar é falta de respeito e falta de... até de mostrar seu poder pessoal, que todo mundo tem, né? Por que copiar se você pode ser você mesmo? Enfim, aqui, ó, 4 de espadas. Aqui, ó. O 5. Muito bom esse desenho, né, gente? Olha só. Às vezes a luta... Aqui tá com tipo um bicho, um dragão. Interessante, interessante. E essa aqui é uma obra que eu fiquei apaixonada. Essa aqui, gente, é a Lady Charlotte, a Dama de Charlotte, a Senhora de Charlotte. A imagem, vamos lá, original, lógico que não tem as espadas, né? Mas retrata ela dentro da canoa com a imagem belíssima. Depois vejam na internet, é linda essa imagem, a inspiração que eles tiveram para poder retratar ela. Então, é uma pintura óleo sobre tela, é algo que eu gosto muito dessa técnica. E por que eu gosto? Porque minha amiga, minha vizinha, ela é artista plástica. E quem pintou ela foi o pintor Waterhouse, que o nome dele é John William Waterhouse, lá de 1800 e um pouquinho, tá bom? Então, ela tá na galeria de Tate Britain, né, em Londres. E o que é? Vamos lá. Quem é essa pessoa? Vamos falar dela? Vamos falar dela. Quem é essa Lady Charlotte, gente? Né? Isso aqui foi uma inspiração, ok? Né? Então, a cena é o quê? É uma representação da Lady de Charlotte. É uma personagem que ela se insere ao mundo lendário do rei Arthur. Essa dama de Charlotte, ela vive nas cercanias de Camelot, ok? E ela era atormentada por uma maldição da maléfica Morgana. Olha que interessante. Então, ela morreria se olhasse na direção de Camelot. Assim, ela passa a vida fechada na torre, onde, deixa eu colocar aqui, onde ela só vê o mundo exterior através de um espelho. Mas um dia, ela vê Lancelot no espelho e fica perdidamente apaixonada. Embora saiba que o cavaleiro ama a rainha Guinevere. Guinevere, né? Sabendo que vai morrer, ela foge num barco, tá aqui a cena dela, para desaparecer o mais longe possível do homem amado. O barco é arrastado pela corrente do rio Avon para Camelot, enquanto a dama dá seu último suspiro cantando. Triste, né, gente? É bem trágico, né? A gente vai lendo as histórias e vai vendo o quanto é trágico as coisas, e isso pode acontecer conosco. Será que às vezes a gente não se perde nessas dores? Porque aqui é seguir, é você procurar um novo horizonte, né? É você deixar para trás e seguir a sua vida, né? E deixando as antigas situações que você vivia, né? Mudanças, ter um momento de segurança. Só que se a gente não faz isso direito, a gente se perde, eu vou falar morre aqui, é um conto, mas vamos lá. Quantas vezes a gente não morre no sentido de, morre de esperança, morre no sentido de achar que as coisas estão perdidas, morre o desejo, morre a vontade. Então, que a gente não se perca nisso. Aqui é um conto muito profundo, inclusive eu achei muito interessante falar para vocês, mas deixa para trás, tenta seguir de coração leve, para que a gente não traga esse peso todo, né? É interessante eles terem escolhido isso para 6 de espadas. Não sei se vocês acharam, mas, assim, apesar do trágico conto, né? Mas eu precisava falar para vocês. E aqui, ó, 7 de espadas. Nossa, que carta forte. Ok. 8. A gente vê que as espadas não estão... tem 2 no chão atrás dela, e depois as outras do lado. E ela tem uma corda aqui. Será que a dor ilusória, assim, será que a gente realmente faz tempestade, assim? Eu vou falar, gente, eu sei que tem dores muito profundas, mas às vezes a gente apenas não quer ver outras formas, né? Porque para tudo tem solução, infinitas possibilidades. A gente precisa ter uma mente visionária, uma mente bem, assim, aberta, para que a gente veja soluções. Mas quando a gente está no problema, parece que toda solução a gente quer dar um problema, né? Te escuta várias possibilidades, mas se fecha. Então, vamos seguindo aqui, 9. Nossa, fechado total. Como tem que ter cuidado com essa situação, né? 10 da espada. O cavaleiro. Tá?
Opa, eu acho que aqui é o pajem, o cavaleiro. Mudei aqui de pajem, cavaleiro. Interessante, né? Tá com a balança aqui. A rainha e o rei. Uau. Olha essa cara. O dedinho assim, né? Aqui, ó. Nossa, gente, que carta, né? Que a águia. Interessantíssimo. Os símbolos, depois a gente tem que ver cada símbolo, ó. Coruja. Tá vendo, ó? Interessante, interessante. Gostei demais. Bem, gente, acho que eu falei demais. Espero que vocês tenham gostado. E aí me contem, vocês ficaram curiosos para saber mais sobre essa arte dos artistas do tempo dos pré-rafaelitas? Fico por aqui e até a próxima.